Caríssimo telespectador da Rede Século XXI, muito obrigado pela sua audiência. Voltamos neste segundo e último bloco para o argumento deste nosso encontro semanal do programa Luz da Vida. É correto fazer promessas? Promessas a Deus, promessas aos santos? No primeiro bloco, nós vimos que sim, e fundamentamos a nossa afirmação com dois textos da Escritura, precisamente do Antigo Testamento. Jacó faz um voto a Deus, uma promessa a Deus. Obtém a graça e cumpre o voto, cumpre a promessa. Ana, mãe de Samuel, que ainda não conseguira engravidar, faz um pedido a Deus e se ela afirma, se obtiver a graça, ela vai cumprir uma promessa que ela faz a Deus, consagrar o seu filho a Deus. Agora, nós vamos para o Novo Testamento. Vamos, na prática da igreja primitiva, buscar fundamentos para essa postura. É correto fazer votos a Deus, promessas a Deus? Sim, o apóstolo Paulo, 2 vezes, fez promessas a Deus. Se comprometeu em realizar alguma coisa e cumpriu. Vamos ver que voto foi o que o apóstolo Paulo fez. 2 vezes. Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículo 18. Paulo permaneceu ali, em Corinto, ainda há algum tempo. Depois se despediu dos irmãos e navegou para a Síria e com ele Priscila e Áquila. Antes, porém, cortara o cabelo em Cencres, porque terminara um voto. O texto não diz qual foi a graça que São Paulo pediu a Deus para que lhe fosse concedida e, como consequência, ele não cortaria o seu cabelo. Terminou o voto, ou seja, Paulo, durante um certo tempo, se comprometeu em não cortar o cabelo de jeito nenhum. Terminado o voto, ele cortou o cabelo. Mas ele faz isso uma outra vez. Um pouco mais na frente, nos Atos dos Apóstolos, capítulo 21, versos de 23 a 24, novamente São Paulo faz uma promessa a Deus. Faze, pois, o que te vamos dizer. Temos aqui 4 homens que têm um voto. Toma-os contigo, faze com eles os ritos da purificação e paga por eles a oferta obrigatória para que rapem a cabeça. Então todos saberão que é falso quanto de ti ouviram, mas que também tu guardas a lei. Aqui a promessa é de raspar a cabeça. Um outro voto, uma outra promessa a Deus. Promessa de não cortar, vimos no texto anterior, e promessa de cortar. Agora, nós vamos tratar de uma outra questão. A questão é se é correto fazer promessas a Deus ou, de forma derivada, indireta, fazer promessa aos santos. E aqui eu faço uma pontuação. Na Escritura, em absoluto, pelos textos que nós acabamos de ouvir, a promessa em absoluto é feita somente a Deus. Por isso, quando uma pessoa diz, eu vou fazer uma promessa a Nossa Senhora, ela deve entender que aquele que concede a graça que você pretende alcançar por intercessão de Nossa Senhora é Deus. Só Deus, em absoluto, é o autor do milagre. Portanto, a gratidão deve ser dirigida a Deus, ainda que por meio daquela criatura. Por isso, em absoluto, rigorosamente falando, não é correto dizer fazer promessa a Nossa Senhora.
Fazer promessa, São Sebastião. Fazer promessa, Santo Antônio. Na Bíblia, a promessa é a Deus. Todavia, o lugar que a criatura, no caso o santo, ocupa nesse compromisso que você pretende empenhar diante de Deus é: Senhor Deus, necessito de tal graça. Eu te peço isto, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, por intercessão de Santo Antônio, por intercessão de tal anjo ou de tal arcanjo. Se eu obtiver esta graça por intercessão de tal santo, eu me comprometo em fazer isto. Por isso, repito, na Escritura não existe promessa a uma criatura. A promessa é a Deus. Sim, sem dúvida alguma, o penitente, o romeiro, pode ir a Nossa Senhora Aparecida, em Aparecida, São Paulo, no nosso santuário, render graças a Deus por uma graça alcançada dele por intermédio das preces da bem-aventurada Virgem Maria. O outro peregrino pode ir a Pádua, render graças a Deus, agradecer a Deus, pagar a sua promessa feita a Deus por uma graça alcançada por intercessão de Santo Antônio. Idem em Assis, São Francisco de Assis. Idem em qualquer outro santuário, idem perante qualquer lugar de devoção àquele santo ou àquela santa. Minha preocupação é esta, a preocupação da igreja é esta. A promessa é feita a Deus, ainda que por intercessão de um santo, pela mediação das preces de um irmão nosso que se encontra na glória. Para não deslocar do centro da questão da promessa o lugar único e exclusivo de Deus. O papel da criatura que no céu intercede por nós é importante, mas não é o mais importante. Por isso, o cumprimento da promessa é a Deus. Estou aqui no santuário para pagar essa promessa que eu me empenhei em realizar a Deus, pela graça que eu obtive por intercessão desse santo. Está claro? Portanto, nem se desmerece, nem se debocha, nem se ridiculariza o papel, a intervenção da criatura, o anjo, o santo, mas se coloca no centro Deus Todo-Poderoso. É a Ele a honra, é a Ele a glória, derivadamente e secundariamente nos seus anjos e nos seus santos. É grave prometer a Deus e não cumprir? É gravíssimo. Levítico capítulo 27, versículo 8. Se aquele que tiver feito o voto for demasiado pobre e não puder pagar o valor que avaliaste, apresentar-se-á ao sacerdote que fixará o valor segundo as posses daquele que fez o voto. É gravíssimo. Você prometeu a Deus fazer alguma coisa, dizer alguma coisa ou deixar de fazer alguma coisa e não está conseguindo cumprir o seu compromisso diante de Deus, obriga você. Você está onerado, você está atrelado, compromissado com Deus. E a única forma, se a impossibilidade verdadeiramente existe, procure o sacerdote católico, apostólico romano, para que ele sim, o texto que acabamos de citar é bastante claro. O sacerdote tem o poder de comutar, de procrastinar, de adiar, de alterar, de modificar a promessa que você fez a Deus. Em princípio, grave esse texto, anote na sua Bíblia ou anote no seu caderno essa afirmação gravíssima para as pessoas que costumam fazer promessas a Deus. Eclesiastes, capítulo 5, versículo 4. Mais vale não fazer voto que prometer e não ser fiel à promessa. Eu vou repetir. Mais vale não fazer voto que prometer e não ser fiel à promessa.
Portanto, o católico romano pode decidir. Minha relação com Deus vai ser assim. Nunca vou fazer promessa. Correto, está na Bíblia. Correto, está aí diante da sua tela. Mais vale não fazer voto. É correto. Mas também é correto fazer promessa. Contanto que você prometa e seja fiel à promessa. Não prometa o impossível. E se você promete, ainda que seja difícil, saiba, obteve a graça, você está obrigado diante de Deus. E desculpe, não se assuste, você pagará muito caro se você prometer e, podendo cumprir, não vier a cumprir a promessa, não for fiel à promessa. Mas o que prometer a Deus que o agrada? Para aqueles que querem fazer promessa ao pedir uma graça. 3 coisas agradam a Deus. Elas estão no capítulo 6 de São Mateus. Jejum, oração e esmola. Ou ainda, mortificação, no lugar do jejum, que é uma palavra mais ampla. Oração e esmola, no lugar dela poderíamos ampliar pela palavra caridade. Por isso não agrada nada a Deus a promessa, se eu obtiver uma graça, eu vou levar meu filho vestido de São Sebastião, meu filho vestido de Frei Damião, meu filho vestido de Padre Cícero, minha filha vestida de Santa Teresinha do Menino Jesus para aquele santuário. Esqueça isso, pelo amor de Deus, com o devido respeito. Esse tipo de coisa não traz nenhum benefício para você nem para os outros. Jejum, oração, esmola. A melhor oração, o santo sacrifício da missa, bem como outras orações. A caridade, o alívio do sofrimento dos outros, a misericórdia, a compaixão, a mortificação, a conversão, a renúncia ao pecado. Prometa essas coisas a Deus, não para barganhar com Ele, não para negociar com Ele. Terminado o nosso encontro, depois de comprovarmos biblicamente a legitimidade da prática das promessas, repito, mais uma vez o livro do Eclesiastes. Mais vale não fazer voto que prometer e não ser fiel à promessa. Você que é católico romano nunca fez, nem pretende fazer voto ao pedir a Deus, está certo. Mas também, se você pretende, com o pedido, se comprometer em realizar alguma coisa, isso também é correto. Agora, se prometer, seja fiel à promessa. Amém.